Ainda podemos pensar acerca dos dons que nós recebemos de várias formas em relação ao seu propósito. Nós vimos no versículo de número 12 que nós temos dons, nossos líderes têm dons, para que nós estejamos aperfeiçoados, para que nós desempenhemos o serviço da maneira correta, para que nós edifiquemos o corpo. E aqui no versículo 13 de Efésios, capítulo 4, nós percebemos até onde vai chegar toda esse aperfeiçoamento dos dons. Perceba, Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui percebemos que os dons têm o propósito de nos tornar mais santos, de nos tornar mais servos, de nos fazer mais unidos como igreja, edificados diante do Senhor. E aqui no versículo 13, nós podemos perceber que nós também somos chamados e temos dons para que tenhamos a unidade da fé. Nós recebemos dons para que a nossa fé seja mais unificada, seja mais visível. Por quê? Em outra ocasião, nessa mesma carta, Paulo vai dizer: existe uma única fé, um só Espírito, um só Deus. Então, se existe uma só fé, um só Espírito, um só Deus, nós devemos ser unidos. Por isso que aqui um dos propósitos do dom que nós recebemos, do dom que os nossos líderes recebem, é justamente ter unidade na fé. Termos uma única fé, professarmos uma única fé, estarmos cientes do que Deus faz em nossas vidas. Cheguemos à unidade da fé. Precisamos compreender, então, que só é possível nós chegarmos à unidade da fé se nós tivermos os dons dentro da igreja, cada irmão exercendo o seu dom, zelando pelo que Deus lhe deu, servindo ao Senhor e servindo aos irmãos. Além disso, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Outro propósito dos dons que nós recebemos, dos dons que nossos líderes recebem, é plenitude de conhecimento de Jesus Cristo. É sermos mais cheios de Jesus. É estarmos mais conscientes da graça dele em nossas vidas. É estarmos mais conscientes do que Jesus tem feito por nós. É estarmos mais conscientes do dom que ele nos dá e do dom que ele dá a outras pessoas e que nós podemos juntos ser mais unidos e termos essa mesma visão de Jesus, essa mesma mentalidade, esse mesmo conhecimento de quem ele é. Além disso, o versículo 13 ainda nos diz a perfeita varonilidade. Aqui é a ideia de sermos maduros o suficiente, de nós termos maturidade espiritual, de nós sermos cristãos maduros. Muitas vezes a falta de maturidade em uma igreja se deve à falta de exercer os dons que aquela igreja tem. Que é justamente o que Paulo está mostrando aqui, que o propósito dos dons é maturidade, perfeita varonilidade. Então pode ser, não quer dizer que todo o caso é isso, mas pode ser que uma igreja não seja madura o suficiente, porque os membros desta igreja, os irmãos desta igreja, não estão exercendo seus dons, não estão servindo a Deus e aos irmãos com seus dons. Para a igreja ser mais madura, é preciso que os irmãos exerçam seus dons, seus talentos, para a honra e glória de Deus. A parte final do versículo diz: a medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é a medida, qual é a estatura da plenitude de Cristo? Ou seja, infinita. Nós não vamos parar de crescer. Nós não vamos parar de crescer em maturidade. Não vai chegar ao ponto em que nós vamos pensar que nós já crescemos o suficiente. Isso é impossível. Isso é impossível de acontecer. Então nós devemos ter em mente, saber certamente que nós vamos crescer até o fim de nossas vidas, até Jesus voltar. Não vai chegar o momento em que nós seremos maduros o suficiente. Não. Perceba, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando nós vamos chegar a essa medida,
a essa estatura da plenitude de Cristo? Nunca. Então é um processo contínuo. Então, se nós quisermos ser mais maduros, precisamos ter Jesus como padrão de nossas vidas, exercer nossos dons para a honra e glória de Deus e para honrar os irmãos, para cuidar dos irmãos, para aconselhar, exortar, edificar a vida dos nossos irmãos em Cristo. Essa palavra te abençoou? Você compreendeu essas verdades? Então busque compreender qual é o seu dom. Busque entender quando foi que você parou de usar o seu dom para a honra e glória de Deus. Busque servir cada vez mais a Deus com o que Ele tem te dado. Que o Senhor te abençoe.